A gente já sabe que a bioética é a ética aplicada às ciências da vida. A ética médica é algo que nós precisamos dominar na resolução dos dilemas na nossa profissão e também em toda a área da saúde. Cada área da saúde tem o seu código de ética. Mas é importante a gente saber que existem diferentes abordagens com diferentes pontos de vista. E nós vamos conversar sobre as diferentes abordagens bioéticas agora, em Conexão Neural. A bioética tem tudo a ver com a neurociência. São duas paixões que eu cultivo desde sempre, desde a época de estudante. Por isso que a gente gosta tanto de abordar a bioética também aqui no canal Conexão Neural. A gente já estudou no episódio 50 a definição de bioética e de ética. Ora, definir bioética é relativamente fácil. É a ética aplicada às ciências e às profissões da vida e da saúde. E ética é uma ciência, é um ramo da filosofia que se ocupa em estudar e em definir o que é certo e o que é errado, o que é o mais adequado como atitude de comportamento em relação aos outros seres humanos. A ética na área da saúde, por exemplo, pode nos fazer refletir de como, dentro da profissão médica, nós conseguimos passar dessa situação para essa outra aqui. Na metade de cima da figura, eu tenho o juramento de Hipócrates. Juramento de Hipócrates que algumas pessoas gostam da sua versão original, outras gostam de uma versão mais adaptada aos novos tempos, mas ninguém pode negar que ele traz em si a alma da nossa profissão, que é cuidar da saúde das pessoas, preservando a sua dignidade. Na metade de baixo dessa figura, nós temos o julgamento dos médicos nazistas em Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial. E é interessante a gente saber que poucas profissões tiveram um julgamento específico de crimes de guerra nazista. Entre elas, a nossa profissão médica. Então, como é que a gente parte de uma situação em que eu me comprometo a cuidar da saúde das pessoas, preservando a sua dignidade, para uma outra situação em que eu violo direitos humanos enquanto profissional de saúde, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Mas, infelizmente, não é o único exemplo. As barbaridades cometidas no estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos, em que pessoas eram deixadas sem tratamento para sífilis, para que se observasse a história natural. Então, por tudo isso é tão importante que eu conheça a bioética. Bioética cujo primeiro livro lançado foi este, de 1971, do Van Rensselaer Potter, Bioética, Ponte para o Futuro. Mas a visão de bioética nesse livro ainda era um pouco ligada à ética da vida enquanto vida natureza, vida do planeta, relação dos seres humanos com o planeta, com a vida, algo com caráter até ecológico, o que é bem importante, de sustentabilidade. Porém, a bioética e a ética aplicada às ciências da saúde, como a gente a utiliza e a trabalha e a estuda atualmente, começou a ser mais aprofundada nesse outro livro, de 1979, de Beauchamp and Childress, Principles of Biomedical Ethics, Princípios de Ética Biomédica, em que eles estabelecem os 4 princípios mais importantes, fundamentais da bioética médica. E se a gente se atentar à data de lançamento desse livro, 1979, a gente vê o quanto que é recente. É interessante perceber como a estruturação da bioética é relativamente recente enquanto ciência, mas é impressionante atentar o quanto a medicina e todas as áreas da saúde foram praticadas
sem que a gente tivesse esse corpo teórico tão importante, bem estruturado. E aí a gente vai percebendo que diferentes pontos de vista podem ser utilizados na resolução dos dilemas bioéticos. O que é um dilema para começo de conversa? É uma situação prática que me inspira dúvida e a qual eu preciso dar uma solução, com uma tomada de decisão, com uma atitude. Por exemplo, eu tenho 2 pacientes precisando de uma transferência para uma unidade de terapia intensiva, por exemplo. Qual dos 2 eu vou escolher, e isso infelizmente acontece na nossa rotina, vai envolver critérios que envolvem, sim, princípios e abordagens bioéticas. É fundamental esse conhecimento. E aí eu posso ver que eu tenho diferentes pontos de vista, como o utilitarismo, o kantismo, a ética do caráter, o individualismo, o comunitarismo, a ética do cuidado, a ética casuística e o principialismo. São as principais abordagens bioéticas, que significam, tão simplesmente, diferentes pontos de vista pelos quais eu posso abordar um determinado dilema, uma situação. E qual deles é o mais certo? Não existe essa resposta. Eu posso ter argumentações em diferentes situações que tenham um cunho mais utilitarista, por exemplo, ou que se baseie em uma casuística prévia, em uma jurisprudência, ou que tenha como fundamento a ética do cuidado. Eu tenho, sim, uma abordagem que eu posso chamar de predominante. Posso falar que o principialismo predomina atualmente, porque ele consegue tornar objetivos alguns conceitos que são subjetivos e abstratos. Posso falar que o kantismo, também chamado de ética do dever, é bastante predominante nos nossos dias. Basta ver que eu tenho mais de 100 de deveres no Código Brasileiro de Ética Médica e 10 direitos do médico. Então a nossa ética é muito baseada naquilo que eu devo fazer ou daquilo que eu não devo fazer. Ética do dever, baseada aí no pensamento de Kant. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas abordagens para que a gente entenda melhor como estudá-las, como nos aprofundarmos posteriormente. O utilitarismo é uma abordagem segundo a qual a melhor solução para o meu dilema é aquela que traz o maior somatório de, entre aspas, felicidade, ou seja, aquela decisão que contempla o maior número de pessoas da melhor maneira possível. E aí eu tenho alguns autores importantes nessa corrente, por exemplo, John Stuart Mill escreveu esse livro sobre a liberdade, também Jeremy Bentham são autores importantes no utilitarismo. Utilitarismo, que é uma palavra com uma carga um pouco pesada, você pode dizer, o seu argumento não é humanista, é utilitarista, mas na verdade isso é uma corrente filosófica e pode ser uma abordagem bioética válida. Por exemplo, eu tenho a mesma cota de recursos para comprar equipamentos e eu posso escolher comprar equipamentos em saúde que vão beneficiar um número muito maior de pessoas. Isso é um argumento, de certa forma, utilitarista. Pode ser usado em uma discussão, sim. Então é importante a gente conhecer essa abordagem filosófica. Próxima abordagem, o kantismo ou a ética do dever. Kant é um filósofo absolutamente complexo, de leitura até difícil. Eu recomendo o livro do filósofo Luc Ferry, francês, sobre Kant. Muito interessante. Mas há 2 conceitos fundamentais que você pode utilizar para entender como a abordagem de Kant se aplica à bioética. O conceito de imperativo categórico e o conceito de boa vontade. Imperativo categórico é aquilo que você deve fazer, independente do lugar ou do tempo, do espaço ou da época. Você deve fazer aquela atitude. Por exemplo, já está terminando o meu horário de trabalho no hospital.
Eu já estou me encaminhando para a saída, mas uma mãe de paciente me chama para tirar uma dúvida do quadro do filho dela. Eu devo atender essa mãe? A nossa profissão, a alma dela, é atender às necessidades de saúde, é fazer o bem ao próximo. Então eu devo sim atender essa mãe e responder a sua dúvida. Ou seja, isso é um imperativo categórico. Isso vale em qualquer lugar. Não devo fazer isso só em determinado hospital porque vou ter alguma vantagem e não em outro. E a qualquer tempo, não interessa se o meu plantão está acabando. Eu preciso responder a esse pedido de ajuda de um paciente ou do seu familiar. Esse é o conceito de imperativo categórico. Por exemplo, eu me higienizar adequadamente e me paramentar antes de entrar em um procedimento cirúrgico é um imperativo categórico. É uma obrigação, é um dever. E um dever que independe do tempo e do espaço. Eu sempre devo agir assim, isso é um conceito kantiano. E o conceito da boa vontade? A gente muitas vezes usa essa expressão. Ah, o meu amigo teve a boa vontade de me ajudar a trocar o pneu do meu carro. Só que agora a gente passa de uma expressão do senso comum para encará-la como um termo técnico da bioética. A boa vontade é aquilo que me move quando eu executo um imperativo categórico. Quando eu já estou indo embora do meu plantão para começar a minha noite de descanso, mas eu volto para atender a mãe de um paciente, o que me moveu foi o quê? Foi obrigatoriamente um interesse ou financeiro ou de reconhecimento? Não. Foi a obrigação de fazer o bem, mas porque eu acredito que aquilo é o certo. O que me moveu foi a boa vontade. Então esse é o kantismo, essa é a ética do dever, obviamente que ela envolve muito mais conceitos, conhecimentos, mais aprofundamento. Essa é uma pequena introdução para depois a gente se dedicar mais a esse estudo. Uma próxima abordagem, a ética do caráter. O que me diz a ética do caráter? Que a boa solução para um dilema, a boa atitude, é aquela tomada com base no comportamento de uma outra pessoa que eu julgue de caráter inquestionável, de boas atitudes. Ora, isso é meio vago, sim, porque afinal, quem é que define quem é essa pessoa modelo, esse paradigma de comportamento? Muitas pessoas que seguem uma religião, um credo religioso, podem tomar uma figura dessa sua crença, desse seu credo, como modelo. Por exemplo, no cristianismo, eu posso me perguntar como Jesus Cristo agiria em uma situação semelhante? Isso traz um certo risco, porque se a gente quiser se comportar de maneira tão virtuosa como alguém como Jesus se comportou, a gente corre o risco de vencer os nossos próprios limites, porque nós somos humanos e não divindades. Mas eu posso também me questionar como é que um professor meu, como é que um mentor meu se comportaria em uma situação como essa. Muitas vezes, quando eu vejo o caso de uma criança que necessita de cirurgia do sistema nervoso e eu me vejo em uma situação bioética, eu me pergunto, como agiria o professor Hélio Machado, que foi o meu maior mentor, em uma situação como essa? Esse é o raciocínio por trás da abordagem da ética do caráter. Próxima abordagem que a gente pode citar, o individualismo liberal. A abordagem segundo a qual a resolução de um dilema, a boa atitude é aquela que valoriza a individualidade do paciente, a sua autonomia, se aproxima muito do princípio da autonomia lá do principialismo, mas valoriza sobretudo o indivíduo. Um dos maiores filósofos e autores do individualismo lato sensu, não só do aplicado à bioética, é John Locke. Escreveu livros importantes como o Tratado do Governo Civil. Eu coloquei aqui essa charge para ilustrar o individualismo, mas para trazer um toque de humor. Perceba, está aqui o Calvin, esse personagem conhecido das histórias em quadrinhos, falando com um formigueiro. Ei, formiga, você está trabalhando feito uma maníaca. E o que é que você ganha com isso?
O que a colônia tem feito por você ultimamente e os seus sonhos? Você não deve nada a ninguém. Deixe que os outros se virem, vá embora, se descubra, expresse a sua individualidade. E no final ele arremata: se elas ouvirem, acaba o nosso problema com formigas. Ou seja, se cada uma no formigueiro agir por si só segundo o seu interesse, acaba essa sociedade. Na verdade, o formigueiro aqui está funcionando como uma metáfora da nossa sociedade. Se cada um agir por si só, a gente perde o cimento social, aquilo que nos une, e a nossa sociedade fica degradada, prejudicada. Então veja, eu não estou aqui condenando o individualismo, não. A autonomia das pessoas, seus valores enquanto seres humanos precisam ser respeitados. Mas se a gente atuar por conta própria, segundo o interesse particular de cada um, pode ser que, como grupo humano, a gente tenha bastante prejuízo. Fica mais fácil de explicar o individualismo quando a gente o contrasta com essa próxima abordagem, que é justamente o comunitarismo. O comunitarismo me diz o inverso, que a boa resolução de um dilema, a boa atitude, é aquela que privilegia o bem da comunidade como um todo. Você quer um exemplo muito evidente de uma situação em que individualismo liberal e comunitarismo ficaram opostas, face a face? O isolamento durante a pandemia de Covid. O que diziam as pessoas defendendo o extremo da abordagem individualista? Que cada um tinha o direito de ir e vir, que cada um tinha a necessidade de lutar pelo sustento seu e da sua família, portanto, não deveria haver nenhum grau de isolamento. No outro oposto, quem defendia o comunitarismo, o bem do grupo, da comunidade, como valor predominante. Ora, se as pessoas circularem e não houver isolamento, vai aumentar o número de casos de Covid, todos vão perder. E aí, gente, eu pergunto, qual é o certo, qual é o errado? Eu não fico em cima do muro, não. Eu sou radicalmente contra os radicalismos. Então a gente devia sim fazer isolamento, mas prestando atenção à necessidade das pessoas de manterem a sua subsistência. Houve algumas estratégias nesse sentido, de maior ou menor sucesso, e também prestando atenção à saúde mental das pessoas, porque o nosso cérebro é muito social e ele entra em sofrimento quando em isolamento. Mas fica aí como um exemplo muito evidente dessas duas correntes, dessas duas abordagens em conflito. Como próxima abordagem na nossa lista a ser enumerada, eu vou citar a ética do cuidado. Ética do cuidado que me diz que as melhores atitudes do ponto de vista bioético, a melhor resolução dos dilemas reside naquelas estratégias que me fazem prestar mais assistência, a prestar mais cuidado aos meus pacientes. Eu vou explicar um pouco porque parece meio óbvio que a gente deve prestar assistência. Mas quando eu penso nessa ética do cuidado baseada na dedicação e na assistência ao paciente, me vem à mente que das profissões da área da saúde, aquela que talvez mais privilegie e se baseie na ética do cuidado é a enfermagem. São os queridos colegas que estão mais ao lado do paciente prestando assistência em todos os momentos. Tanto que nos livros, quando a gente vai ler sobre a ética do cuidado, sempre tem uma imagem da Florence Nightingale, que é a patrona da profissão da enfermagem, com quem a gente aprende tanto e tem uma parceria tão importante para os cuidados do paciente no dia a dia. Uma profissão que tem muita base científica e que também nos dá verdadeiras aulas de como transformar essa ciência em dedicação ao cuidado e assistência do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho uma família de uma criança em pós-operatório, que ainda não está à vontade e segura dos cuidados pós-operatórios com essa criança, e quer ficar mais tempo internada no hospital até aprender os cuidados pós-operatórios. Pela ética do cuidado, em que eu devo prestar assistência, me dedicar e que essa família se sinta segura,
a decisão sim será deixar a família internada mais tempo. Se eu for por um argumento utilitarista, eu pensaria, não, eu preciso desse leito para beneficiar mais pessoas. E qual é o certo? O que é que eu vou fazer? Não tem resposta pronta para todos os casos. Eu vou ter que analisar caso a caso, mas sabendo que um argumento determinado é utilitarista, outro se baseia na ética do cuidado, e assim eu vou tomando decisões melhores. Próxima abordagem, a ética casuística, que também é uma palavra carregada talvez de um sentido negativo. Ah não, isso que você está fazendo é um casuísmo, só está agindo assim porque é nesse caso específico. Na verdade, a ética casuística ela está muito relacionada a um conceito válido, que é o conceito de jurisprudência. Isso aqui existe muito no meio jurídico, sobretudo nos países anglo-saxões, em que o direito é baseado em casos já julgados. Então, como determinado caso já aconteceu e já foi julgado, eu vou agir da mesma maneira, porque o resultado foi satisfatório. Ou ao contrário, como eu já tive um caso parecido e não foi boa sua evolução, eu não vou agir dessa maneira. Casuística porque baseada em casos já acontecidos e já conduzidos. Ora, assim como a jurisprudência é mais utilizada em países anglo-saxões, no mundo jurídico, Estados Unidos, Inglaterra, Europa do Norte, também a bioética casuística é mais utilizada nesses países. Nos países da América Latina, da Europa do Sul, é usado mais o direito romano, baseado nas leis e na argumentação. E assim também vai na questão bioética. Mas é preciso saber que nós também podemos lançar mão da jurisprudência de casos já acontecidos quando falamos de dilemas dentro da bioética. E como última abordagem, mas não menos importante, muito pelo contrário, a gente fala do principialismo, que foi trabalhado e aprofundado por Beauchamp e Chadress naquele livro de 1979, Princípios de Ética Biomédica. Uma doutrina que apresenta princípios fundamentais, os mais importantes, a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Então eu preciso respeitar a vontade e os direitos individuais e autônomos do paciente. Preciso respeitar o princípio de fazer bem à sua saúde, a beneficência, na minha opinião, é a alma da nossa profissão. É por isso que a gente segue a área da saúde, para fazer a beneficência para as pessoas. A não maleficência quer dizer, em nome de fazer o bem, eu não devo prejudicar, por exemplo, fazendo exames que não vão mudar a conduta, provocando dor ao paciente em gestos que não vão resultar em melhora para a sua saúde. Lembrar daquela frase famosa do pai da medicina, o Hipócrates, primum non nocere, primeiro, não fazer o mal. Isso é o princípio da não maleficência, com milênios de existência, desde 400 a.C., a época do Hipócrates. E o princípio da justiça, em que eu devo saber alocar os recursos que eu tenho em saúde da maneira mais justa possível. Essa abordagem é muito utilizada hoje em dia porque ela objetiva conceitos que são subjetivos e abstratos. Então essas são as principais abordagens da bioética. Como a bioética é um assunto muito presente aqui no nosso canal, a bioética tem tudo a ver com neurociência porque é o cérebro quem decide, a gente vai ter a oportunidade de detalhar cada uma dessas abordagens em um episódio específico. Mas se você já gostou desse aqui, compartilhe com quem você acha que também vai se interessar. Se ficou alguma dúvida ou você quer fazer algum comentário, faça aqui nesse vídeo ou entre em contato por meio das nossas outras redes sociais. Nós vamos ter o maior prazer de interagir. Já deixo marcado o nosso próximo encontro na semana que vem, de novo aqui em Conexão Neural.